O tema de hoje é Sou de Jesus. É o que nós vamos meditar hoje. E ser de Jesus implica algumas coisas, mas eu vou falar hoje por que nós somos de Jesus. Qual o motivo que nos levou a ser de Jesus? Para isso, então, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. 1 Coríntios 1, 30. A minha Bíblia, ela tem a tradução NVI, pode ser que seja um pouco diferente da sua, mas o sentido é o mesmo, está escrito assim, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. É, porém, com a iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Amém? Então veja que o texto que nós lemos aqui diz que é por iniciativa de Deus que você está em Cristo hoje. É por iniciativa de Deus que você está aqui na igreja hoje. É por iniciativa de Deus que nós temos a esperança da volta de Jesus. É por iniciativa de Deus. E eu pesquisei no dicionário o que é iniciativa. Eu anotei aqui algumas coisas interessantes. Iniciativa é a ação daquele que é o primeiro a propor e ou a realizar qualquer coisa. É também traço de caráter que leva alguém a empreender alguma coisa ou tomar decisões por conta própria, disposição natural e ânimo pronto. E é também o primeiro passo em um projeto ou ponto de partida de alguma ação. Então veja que Jesus ele foi o primeiro a propor a sua salvação. Quando mesmo antes do mundo existir, ele decidiu junto ao Pai e ao Espírito Santo que morreria na cruz no seu lugar. Ele tomou a iniciativa quando ele realizou a obra de salvação dele. Ele tomou a iniciativa quando ele empreendeu esse plano de salvação, quando ele veio aqui na terra, como ser humano, tendo a possibilidade de fracassar. Ele veio aqui empreender esse projeto. Ele está e esteve decidido, firmemente, em salvar você e fez tudo para isso. Até morreu na cruz. Ele está disposto em te salvar. E ele vive hoje no céu para interceder por você. Hoje, a disposição de Cristo lá, no santuário celestial, é de ser o seu intercessor, o seu advogado, e absolver você no juízo. Ele está empenhado, com o ânimo pronto a todo momento, em salvar você. A iniciativa veio de Deus. Ele sempre dá o primeiro passo para a realização, para a ação da sua salvação. Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente cai em tentação, Deus, Ele é o primeiro a se levantar e a ir ao nosso encontro. Veja que quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem procurou quem? Deus procurou Adão e Eva. Ao passo que estes se esconderam de Deus. Então a iniciativa da sua união com Cristo é de Deus. Porque Ele quer estar junto de você. Deus quer estar unido contigo. E foi assim sempre. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele estava todos os dias ali com Adão e Eva, no jardim, conversando. Após o pecado, Ele criou então ali, ou estabeleceu ali, o sistema de sacrifícios. Mas sempre se encontravam ali para receber os sacrifícios. Depois Ele pediu para que Moisés construísse o tabernáculo, porque Ele queria habitar no meio do povo. Depois então veio ali os juízes, os profetas, porque Deus queria se relacionar com o povo. Deus queria guiar o povo, Deus queria dividir o povo. Deus sempre quis estar junto das pessoas, dos seus filhos. A iniciativa de união, a iniciativa de religação entre o homem e Deus, veio de Deus. É Deus que fez você vir aqui na igreja hoje. Foi Deus o motivo de você
pensar hoje de manhã, eu quero ir na igreja, eu quero estar aqui, eu quero ouvir essa mensagem, foi Deus que colocou isso no seu coração. E o texto diz ainda que, além de ser por iniciativa dele, de estarmos em Cristo, o qual tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Eu quero agora chamar a atenção de vocês com essas três palavras: justiça, santidade e redenção. Começando então com a palavra justiça. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 23. Livro de Jeremias, capítulo 23, os versos 5 e 6. Diz assim, Jeremias 23, 5 e 6. Está escrito assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salvo. Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Quem é esse Senhor, nossa justiça? Quem é? É Jesus. Jesus é a nossa justiça. Jesus é essa pessoa que o profeta está falando. O próximo texto é em Gênesis, capítulo 15, o verso 6. Falando de Abraão, sobre a fé que ele teve, sobre a disposição do coração de Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça, ou lhe foi imputado por justiça. Portanto, quando Abraão creu em Deus, quando ele viveu a sua fé em Deus, a fé que Deus havia colocado no coração dele, Abraão agora então creu, e porque ele creu em Deus, a justiça de Deus foi creditada para ele. Eu gosto dessa palavra creditada. Imputada, o que é imputada, né? Mas creditada significa que Abraão já não tinha mais débitos com Deus. Tinha crédito. Mas quem deu esse crédito? Foi o próprio Abraão? Não, foi Deus. Porque a nossa justiça, a nossa justificação, ela é por meio de Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça, como nós lemos no livro de Jeremias. E também agora ainda, falando sobre justiça, no livro de Romanos, capítulo 3, apresenta Jesus não só como justo, mas também como aquele que justifica. Romanos capítulo 3, o versículo é o 26. Romanos 3, versículo 26 diz assim: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja, a nossa justiça, a forma como nós somos justificados, é através da fé em Jesus. E Jesus ele se torna justo e justificador. Ou seja, ele faz com que você e eu também nos tornemos justos. Isso pela fé nele. Isso através unicamente da fé em Jesus. E uma fé praticada, uma fé exercitada, uma fé que leva a uma ação correspondente. Eu creio que Jesus voltará. Portanto, a minha vida, as minhas ações, os meus pensamentos, eles são baseados, eles são guiados por essa crença. Ou seja, se eu creio que Jesus voltará em breve, eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. Eu vou eliminar o pecado da minha vida e vou buscar viver cada vez mais em concordância com a palavra de Deus. Estão compreendendo, sim ou não? Essa é a grande questão. Então veja, a primeira coisa que a gente viu hoje é que nós somos de Deus. Nós estamos ligados a Cristo por uma iniciativa do próprio Deus. Ele quer estar junto contigo. Ele tomou a iniciativa de te acordar hoje cedo com
vida e com saúde para que você viesse aqui na igreja hoje. Nós somos justificados por meio de Jesus Cristo através da fé nele. E a segunda palavrinha que nós vimos ali em 1 Coríntios 1, verso 30, que a gente vai pensar nela agora, é a santidade. Eu pesquisei que santidade vem de santo, não é isso? Eu pesquisei isso daí. No hebraico, santo é a palavra kadosh, que significa separado, e no grego, que é no Novo Testamento, é hagios, ou hagios, né? Que significa separação do mal ou da corrupção. Portanto, a santidade é uma vida que levamos separado dos hábitos pecaminosos, dos hábitos que o mundo apresenta, das tentações que o mundo oferece para cada um de nós, separados disso e agora vivendo hábitos que a palavra de Deus orienta que nós tenhamos. Por exemplo, oração, estudo da palavra, entre outras coisas. Portanto, essa santidade, até um exemplo que eu posso apresentar para vocês aqui, é no Evangelho de João. Abra lá a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 17. Jesus, na sua oração sacerdotal, orando a Deus por aqueles que um dia haveriam de crer nele, ou seja, nós, ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja que Jesus, orando por nós, pediu a que Deus nos santificasse, ou nos separasse do mundo, através da verdade, através da palavra de Deus. Portanto, quando estudamos a palavra, nós estamos nos santificando, nos separando do mundo. Por quê? Porque quando nós lemos, as informações contidas na Bíblia, elas entram no nosso cérebro, entram na nossa mente. E isso vai fazer com que a nossa mente agora, programada com a palavra de Deus, comece a ter ações de acordo com a palavra de Deus. É como se a nossa mente fosse um computador, cheio de vírus. E a formatação, para eliminar todos os vírus, é a formatação da palavra de Deus. E agora então o programa certo, o software certo, vai ser colocado nesse hardware, e esse software chama-se palavra de Deus, chama-se verdade. Amém, gente? Amém. Um outro texto que está falando sobre santidade está no livro de Hebreus, no capítulo 12. O livro de Hebreus, capítulo 12, fala sobre a santificação, a santidade, a importância que isso tem para nós. O livro de Hebreus está depois do livro de Filemão, certo? Hebreus capítulo 12, o versículo 14, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou outra tradução diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem essa separação do mundo, sem essa escolha em viver de acordo com a palavra de Deus, moldando a minha vida, guiando a minha vida, baseado no que diz as Escrituras Sagradas, eu não posso ver a Deus. Entenda, querido, que para eu chegar ao céu, eu preciso seguir um caminho. Para eu chegar ao céu, a vida eterna, eu preciso trilhar um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. E esse caminho é a palavra de Deus que orienta onde fazer, o que fazer. Que decisões tomar sobre a minha vida financeira, que decisões tomar sobre o meu casamento, que decisões tomar sobre o meu trabalho, que decisões tomar sobre a minha vida sentimental e amorosa, que decisões tomar sobre a minha saúde. Tudo isso está na palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa? Que tudo isso que está escrito aqui, eu devo colocar em prática? Sim. Isso é santificação. Isso é o processo que vai terminar na volta de Jesus. Porém, tudo isso que eu devo fazer, que estou falando para vocês têm que fazer, têm que fazer, têm que fazer. Se vocês fizerem sem o motivo certo, não serve de nada. Não tem razão. E o motivo é amor. Tudo isso que eu estou falando para vocês se resume nessa palavra amor.
Porque a iniciativa de Deus de sair do céu, vir aqui na terra e morrer numa cruz por cada um de nós, é baseado nessa palavra amor. Porque Deus é amor. Tudo aquilo que Ele fez foi porque Ele amava a gente. Porque Ele ama a gente. Tudo aquilo que Jesus fez por nós foi porque Ele quer muito estar perto de nós. Eu quero que você pense, você que hoje é casado, tenta lembrar quando a época que você namorou. Lembra quando você namorou? Você quer ligar para o pai e a mãe para ir namorar, lembra? Mas você não vai, não vou. Você tranca no quarto, com a janela. Mas você ia. E quando você ia lá, você se arrumava, pintava o cabelo, aí eu olhava assim, então, vou passar no gel, lambendo, né? Arrumava, passando aquele perfume, porque lá, porque você queria encontrar simplesmente a pessoa que você mais ama na vida. Você fazia de tudo. Estava andando na rua, para chegar até lá no lugar, do encontro, deixava uma florzinha, pegava aquela florzinha para levar. Às vezes não tinha dinheiro para comprar uma flor, né? Tinha dinheiro só de sorvete. Né? Chegava lá e dava uma florzinha e tomava um sorvete. É amor que faz tudo isso. É o amor que faz você acordar pensando na pessoa, tomar café da manhã pensando na pessoa, almoçar pensando na pessoa, dormir pensando na pessoa, sonhar com aquela pessoa. E Jesus é assim. Ele vive a vida dele pensando em você. Ele vive a vida dele pensando em nós. E o nosso amor para com Deus deve ser assim também. Nossa razão de viver deve se chamar Jesus. Por quê? Porque nós amamos a Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele teve a iniciativa de nos salvar. Ele teve a iniciativa de não ter por usurpação ser igual a Deus. E se submeteu à morte, que é morte de cruz. Por quem? Por você e por mim. E a última palavra que eu quero ler e meditar aqui do verso 30 de 1 Coríntios 1 é redenção. Redenção. Eu tenho aqui alguns textos, são vários textos aqui, eu vou apontar aqui para algumas pessoas, e você que vai apontar, abre esse texto e você vai ler esse texto. Então, aqui, ó, Isaías 43, 1. Irmão, Isaías 44, 22. Irmão, Apocalipse 7, 14. Nil, 2 Coríntios 5, 16. Irmão, Hebreus 9, 12. Hebreus 9, 12. Irmão, ali, Colossenses 1, 14. E eu vou ler Efésios 1, 7. Então vamos lá. Isaías 43, 1. Está escrito o que, irmão? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então essa redenção tem a ver com remissão, com perdão, tem a ver com salvação. Outrora nós estávamos perdidos. A gente estava perdido no pecado, a gente estava perdido no erro, mas Deus nos remiu e nos fez Ele. Eles não têm medo, você é meu. Ah, mas eu pequei, Senhor, não tem problema. Eu morri na cruz por você, eu derramei sangue, peço perdão, você é meu. Confesse seu pecado, que eu vou limpar você, vou purificar você de toda injustiça. Isaías 44, 22. Isaías 44, 22. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a cerração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Amém? Eu já perdoei, eu já limpei, eu já purifiquei. Apocalipse 7, 14. Respondi, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestiduras, as branquearam, as alvejaram, aonde? O sangue do Cordeiro. Remissão, perdão, salvação, libertação, resgate. Tudo isso tem a ver com essa palavra, redenção. 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.
E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Olha só, como que nós conhecemos Jesus agora? Somente na carne? Mas aonde? No Espírito, no coração, na vida. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo tido eterna redenção. Eterna redenção. O sangue, Jesus apresenta lá no céu o sangue dele, o sacrifício dele por nós. Né? E é isso que tem toda a diferença. Agora, Colossenses 1,14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual, quer dizer, em Cristo temos o quê? A redenção. Em Jesus temos a redenção, o perdão dos pecados, a salvação, a libertação. E agora eu vou ler aqui Efésios 1:7, que diz o seguinte: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. De acordo com as riquezas da graça de Deus, que nós somos remidos, que nós somos lavados, que nós somos transformados pelo amor, pelo poder, pelo sangue de Cristo. Meus amigos, eu quero dizer para você o seguinte: foi Deus que amou você. Foi Deus que não só amou, mas amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que se você cresce nele, você não perecesse, mas tenha ou tivesse a vida eterna. A iniciativa da sua justificação, da sua santidade, da sua redenção, vem de Deus. Ele fez tudo para você. Ele morreu na cruz, ele enviou o Espírito Santo, temos a Bíblia, temos todas as ferramentas que nós precisamos para nós podermos ir para o céu. Para que você e eu possamos ser salvos por Cristo. Nós temos tudo. A única coisa que nós temos que fazer é amar Jesus, nos entregar a Ele, render a nossa vida a Ele, viver de acordo com a palavra. Sabe, meus queridos, quando as pessoas elas amam, elas procuram agradar, não é verdade? Quando as pessoas elas amam, elas procuram fazer aquilo que o outro gosta. Estava no estudo bíblico ontem, e a mulher disse o seguinte: ela viu na internet uma orientação sobre casais, e começou a aplicar na casa dela. Ela chegou uma hora e perguntou assim: amor, o que você quer que eu faça para você ficar feliz hoje? Tem coragem de perguntar isso para sua esposa, para o seu marido? O que você quer que eu faça hoje para você ficar feliz? Já você já falou assim, lá no banheiro. Vai lavar, não quero mais ficar feliz. Né? Não, eu quero que você lave a louça, você que guarda. Mas ela só lava a louça. Mas só porque você perguntou, teve um plus. Né? E aí você faz essa pergunta para Jesus: Jesus, o que você quer que eu faça, Senhor, para você ficar feliz comigo hoje? Aí você vai pensar, né? Por que você vai fazer essa pergunta para Jesus? Porque você ama Ele. Porque você quer ver Jesus feliz contigo. Você quer terminar o seu dia não brigando com Jesus, mas feliz com Jesus. E você vai encontrar a resposta onde? Na palavra de Deus. E por que você vai fazer aquilo que Jesus quer que você faça para Ele ser feliz? Porque você ama Ele. Porque para você ser feliz, Ele já morreu na cruz. Para você receber cada dia porção do poder dele, porção de Deus e do Espírito Santo. E meu apelo para você nessa manhã é: entregue-se a Jesus. Renda a sua vida a Ele. Ele já andou mais do que metade do caminho para se aproximar de você, para ter você perto dele, para levar você para o céu. Ele já fez tudo. Agora é a sua vez. E eu quero fazer, a minha pergunta para você hoje é: você quer se entregar a Jesus? Você deseja hoje perguntar a Jesus: Senhor, o que você quer que eu faça para te ver feliz hoje? Se você quer hoje
Entregar a sua vida a Cristo, deixar Ele feliz contigo nesse dia. Convido você a fechar os seus olhos para uma oração. Senhor, de todo o nosso coração, Senhor, com todo o amor que há em nós queremos ver o Senhor feliz com a gente. Amém. E nada deixa o Senhor mais feliz do que quando um pecador se arrepende. Sabe, Senhor, quantos pecados, Senhor, a gente tem cometido. Quantos erros, Senhor, nós temos praticado. E por isso, Senhor, pedimos o teu perdão. Perdão, Senhor, porque às vezes nós abandonamos. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós deixamos de lado a Bíblia, o estudo e nos preocupamos com outras coisas. Nos perdoa, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver corretamente como a Tua Palavra ensina. Nos ajude, Senhor, a ser fiéis e a andar nos Teus caminhos até o fim. Senhor, entregamos nosso coração nas Tuas mãos. Entregamos toda a nossa vida a Ti, porque queremos fazer o Senhor feliz. O Senhor nos amou tanto, que o Seu amor nos leva também a Te amar, Senhor. E isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Então, Senhor, receba a nossa vida nas Suas mãos. Todos nós nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus.